Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Vida dos Santos. E você aí achando que santo só era latino-americano e europeu. Você já ouviu um nome chamado Santos Tomás Senkikou, Simão Chen, Pedro Onigampan, Matias Fanti, Pedro Chang, Francisco Tiu? Existem mais de 120 santos chineses. E todos eles, 32 deles foram martirizados entre 1814 e 1862. 86 deles morreram durante a revolta dos Boxers, mais ou menos ali no ano de 1900. E dois foram mortos em 1930. Entre eles, existem bispos europeus que foram para a China, se ficaram lá. Existem 23 sacerdotes, existe um irmão religioso, existem 7 religiosas, 7 seminaristas, 72 leigos deram a vida por Cristo lá na China. E entre 7 e 79 anos de idade. Todos eles foram beatificados, uns em 1900, outros em 1946. Mas quem realmente santificou eles, nosso Papa João Paulo II. A perseguição religiosa na China ocorreu em diversos períodos da sua história. A primeira foi na dinastia Yuan, entre 1281 e 1367, e depois na dinastia Ming, 1606 a 1907, e com os Boxers lá em 1900. Tá gostando desse conteúdo? Tá gostando de saber sobre tudo isso? Então já deixa o seu like aqui para nós. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, tá? Esse sininho que vai aparecer aqui, mas que está aqui embaixo, e para você receber os próximos vídeos. Toda vez que a gente postar vídeo, você vai receber uma notificação e vai conhecer um pouco mais deste trabalho nosso, que é o canal Vida dos Santos. Mas de todos os chineses, uma história que muito me intrigou e a que eu vou trazer aqui para vocês é a de Santa Inês Cao Ku-Ying. Não sei se diz assim, mas vamos falar Santa Inês Cao. Ela nasceu numa cidade, numa aldeia chinesa, ainda bem novinha. Foi para um orfanato depois da morte de seus pais. Os seus pais eram católicos. Ela, então, quando jovem, mudou-se para Xingying em busca de trabalho. Lá ela conheceu uma mulher que também era católica e que a acolheu em sua casa. Foi nesse tempo que a jovem Inês se encontrou pela primeira vez com o bispo Bai, que estava de passagem por aquela cidade. Depois vão ocorrer outros encontros entre eles. A providência divina, lógico, né, que deu um jeito de fazer com que ela cumprisse o seu caminho. Né? O bispo descobriu que aquela jovem não tinha família e depois quis ajudá-la, inserindo-a na paróquia local. Ele a levou para participar de um aprofundamento de fé, tipo um retiro, e que acontecia ali na paróquia da cidade. E logo, né, ela se impressionou e ela começou a ter progresso, ela começou a querer trabalhar na paróquia, ela começou a virar uma irmã, aquela coisa quando a gente participa de retiro, né, que a gente fala, a pessoa saiu de lá aleluiada, né, você está pregando até para os passarinhos. Então ela também aconteceu isso com ela quando ela saiu desse encontro de fé, né, que o bispo tinha feito. Só que ao completar 18 anos, ela teve que se casar com um homem daquela região. A gente não se sabe o porquê, mas acredita-se que por conta dela viver sozinha, né, a família que ela morava talvez deve ter exigido que ela se casasse, né, então esse homem trabalhava numa fazenda, né, e após o casamento ela descobriu que ele era muito violento. A jovem Inês, ela enfrentou muitas dificuldades, né? Seu cunhado e sua cunhada também passaram a tratá-la com desprezo, porque achava que tudo que o irmão fazia, né, o marido dela fazia, é porque ela era uma pessoa ruim, não o irmão, né? Esse tratamento foi piorando cada vez mais, ela foi sofrendo muitas agressões, Inês chegou a passar fome dentro da sua própria casa, porque o marido proibiu ela de se alimentar. Depois de um tempo, né, a situação foi ficando pior, cada vez pior, mas também o seu marido também adoeceu. E ele faleceu.
Ao falecer, ela achando que poderia herdar os bens do marido, mais uma provação na vida dela. O seu cunhado e a sua cunhada tiraram a casa dela, né? E ela ficou sem nada. Botaram ela para a rua e ela foi trabalhar nas casas de família, né? Trabalhando ali nas casas de família, ela conheceu uma piedosa viúva católica que a convidou para morar com ela. Em pouco tempo, houve um progresso espiritual de Inês, depois de já ter passado por muitas coisas, né? Ela foi ajudada por essa mulher e ela quis levar toda, mesmo ela tendo sofrendo muito, ela ainda era muito grata por ela estar ali, né? E com isso, ela começou também a receber pessoas, a visitar pobres, a receber visitas de sacerdotes que ministravam para ela o sacramento da confissão, né, que levavam a Eucaristia na casa dessa senhora que ela trabalhava. Então ela começou a ter meio que um reencontro com Deus através dos sacerdotes. Ela então resolveu que ela precisava ir além. Com isso, ela começou a ensinar o catecismo para algumas crianças que ficavam ali próximas da região ali da casa onde ela trabalhava. Certa vez a Inês conheceu um missionário que ficou encantado com o conhecimento que ela tinha, né? Porque ela enquanto ela estava na casa da senhora, ela passou a estudar muito, né, sobre a fé católica. E aí esse missionário convidou ela a sair em missão para ensinar a palavra de Deus. Ela então logo aceitou, e era mais ou menos no ano de 1852. Ela foi para uma cidade de Bajazai, né, onde passou a ensinar o catecismo, fazer uma catequese para as crianças, né, e ela ia de um lado para o outro, transmitia a fé católica, em seus tempos livres ela cozinhava, cuidava de uma casa de família, né, ela ainda fazia trabalho de babá, e ela vivia realmente o trabalho missionário. Lógico que na época não era uma época muito boa para se fazer isso. O governo local começou a adotar posturas cada vez mais severas contra os cristãos. Inês e muitos outros católicos foram levados, foram presos. Os católicos que faziam esse trabalho de missionário, de levar o catecismo, né, para as pessoas, começou a ser preso. E ela foi presa. Logo depois de um tempo, ela foi presa com mais um monte de pessoas. Logo depois de um tempo, todas as pessoas foram liberadas e somente ela e o sacerdote não foram. Ela então foi engaiolada, né? Foram colocado ela numa gaiola mesmo, né? O juiz daquela região tentou persuadir Inês para que ela negasse a sua fé. Porém, ela manteve-se firme, né? Ela fez ameaças ainda mais, ele fez ameaças duras, disse que ia matar ela e tudo mais, e ela mesmo assim, não, eu não vou abandonar a minha fé, né? Como ela não demonstrou medo nem nada, o magistrado pegou, o juiz, né, deu a ordem de colocar ela numa gaiola pequena, de modo que ela não conseguia se mexer, então ela ficou em pé, né? E aí, de lá de dentro, colocou ela no meio de uma praça, e ali de dentro ela dizia: Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus, me salve. Em 1º de março de 1856, ela gritou forte: Meu Deus, me ajude. E expirou. Aos 35 anos, ela veio a falecer. O Papa Leão XIII proclamou-a bem-aventurada no dia 27 de maio de 1900, né? Já no dia 1º de outubro de 2000, o Papa João Paulo II canonizou ela junto com os 120 mártires da China. É uma história bem intrigante para nós entendermos que parece que os mártires do passado estão muito no passado. Na verdade, nós estamos falando aí de praticamente 100, 130, 140 anos atrás, né? Uma mulher colocada na praça pública, dentro de uma gaiola onde ela mal conseguia se mexer. É praticamente o martírio de Cristo na cruz, né? É uma mulher que é colocada ali sem condição nenhuma, né? As pessoas não podiam chegar perto e ela foi agonizando até a sua morte. Um exemplo de fé
para nós cristãos que estamos do outro lado do mundo, que vem lá da China. E eu espero que você tenha gostado dessa história, espero que você tenha gostado de conhecer a história de tantos chineses, né, que ainda podem vir aí, que a gente vai postar aqui no canal, mas principalmente dessa Santa Inês, que é uma história maravilhosa e que me deixou muito intrigado e por isso eu trouxe para vocês. Um grande beijo, um grande abraço e que pela intercessão de Santa Inês você tenha um dia abençoado.